Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre função de primeiro grau e suas principais características. Vou falar sobre zero da função, nomenclatura, construção de gráfico e etc. Vamos começar pela definição. Uma função polinomial de primeiro grau é toda função do tipo f de x igual a vezes x elevado a 1 mais b. Então a primeira característica fundamental da função de primeiro grau é que ela tem a variável x elevado a 1. Ela possui também um coeficiente chamado coeficiente angular, que esse número nós denominamos a, que é o número que multiplica x, e ela possui também um coeficiente linear b, que é o número que não multiplica x. Nós dizemos que uma função de primeiro grau é uma função f de r em r. Isso pode ser traduzido também para uma função real. Essa notação, essa forma de escrever tem todo um significado. Veja, o f primeiro aqui é o nome da função. Esse primeiro conjunto R é o conjunto que a gente chama de domínio, conjunto dos valores de x que você pode colocar na conta. E esse segundo conjunto R também é o conjunto dos números reais, aqui também, né, conjunto dos números reais. Esse segundo conjunto, é chamado de conjunto contradomínio, que é o conjunto de valores que você pode encontrar como resposta das contas que você vai fazer. Então esse f de r em r aqui significa vou colocar números reais na conta e posso encontrar números reais como resposta. Retomando aqui então a nomenclatura, o a é o coeficiente angular, esse número é um número real e diferente de zero, porque se ele for igual a zero, nós vamos ter aqui 0 vezes x elevado a 1, que vai dar zero. Então a função vai deixar de ser de primeiro grau. E o b, o coeficiente b, é chamado de coeficiente linear e ele é um número real e ele pode ser zero. Um termo muito comum também que aparece, nós vamos retomar durante aqui o nosso estudo de função de primeiro grau, é o termo zero ou raiz da função. Zero ou raiz é o valor de x que faz com que a conta dê zero. Tá? Esse nome vai aparecer bastante, vou falar sobre a influência que ele tem no gráfico, onde ele aparece e etc. Mas vamos começar aqui, então vamos construir o gráfico de uma função de primeiro grau. Escolhi aqui uma função que eu chamei de f e ela relaciona, f de x é a mesma coisa que y, tá ok? Então você tem aqui, ela relaciona valores de x com valores de y. E para construir o gráfico, vou montar uma tabela aqui. E nessa tabela eu vou escolher alguns valores para x. Vou escolher valores que eu quiser, porque no fundo essa função que nós vamos estudar aqui é uma função real. Uma função f de r em r. Vou colocar números reais na conta, vou encontrar números reais. Então o x aqui e o y aqui, que depende de x. Vou escolher valores fáceis. Vou escolher, por exemplo, 1 para colocar no lugar de x. Escolhi 1, a conta aqui correspondente para y vai ser 1 mais 3, que é 4. Isso aqui nós podemos dizer que indica um par ordenado para a gente. 1 para x, ao mesmo tempo que coloco 4 para y. Isso aqui também pode ser representado assim. O nome da função f de 1, ou seja, o valor da função quando eu coloquei 1 no lugar de x é 4. Eu vou escolher um outro valor para colocar no lugar de x também, o valor fácil, escolher o valor 2. 2 mais 3, 5. Isso aqui também me dá um outro par ordenado, que é o 2 e 5. Também posso dizer que é a imagem da função quando x é 2, é sim. Então agora vou marcar esses dois pontos, 1 e 4, 2 e 5. E nós vamos ver como é que isso vai ser representado. Um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção é, eu aumentei o valor de x de 1 para 2 aqui, a resposta aumentou de 4 para 5. Isso tem uma representação, tem uma influência no gráfico. Vamos ver como é que o gráfico começa a ficar aqui. Então eu vou começar marcando o primeiro ponto 1 e 4. 1 e 4 ali significa 1 para x, ao mesmo tempo que coloco 4 para y. Então quando eu faço aqui uma reta auxiliar no 1 aqui, ó, reta auxiliar aqui no 1, perdão, ficou meio tortinho, mas dá para entender, 1 e 4 aqui, ó, chega ali nesse ponto. Quando eu marco 2 e 5, eu vou marcar 2 na horizontal e 5 na vertical, o ponto vai ficar aqui. Esse segundo ponto, observe o que aconteceu. Eu aumentei o valor de x de 1 para 2, a resposta aumentou de 4 para 5. Essa é uma característica da função crescente. Você aumenta o valor de x, aumenta o valor de y como resposta. Eu aumentei de 1 para 2, a resposta aumentou de 4 para 5. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Então, através desses dois pontos, eu posso traçar uma reta. E a partir de agora, eu vou escolher alguns pontos que reforçam um pouco essa ideia do crescimento da função. Então, eu vou começar aqui escolhendo menos 4 para x. Quando eu escolho menos 4 para x, quem que eu encontro como resposta? Encontro menos 1. Vou aumentar o valor de x para menos 3. Quando eu vou para menos 3, acontece uma coisa muito interessante. A resposta correspondente aqui do y, quando eu coloco menos 3, é 0. Olha aqui, ó, o y correspondente é 0.
Esse número menos 3 é um número muito importante, porque se você analisar, antes do menos 3, as respostas estão dando negativas. Ó. E depois do menos 3, no menos 3 a resposta não é negativa, a resposta é 0. Depois do menos 3 as respostas começam a aumentar, e continuam aumentando, perdão, só que agora são positivas. O menos 3 é um ponto de mudança. Esse menos 3 recebe um nome especial. Ele é chamado de zero da função. Zero ou raiz da função. É o valor de x que faz com que o y dê zero. Nós descobrimos isso através do gráfico, mas nós podemos descobrir isso também fazendo uma substituição na função. A função y é igual a x mais 3. A minha pergunta é, quando que o y é zero? Então troca o y por zero. É igual a x mais 3. Mudando 3 para cá, fica x igual a menos 3. Esse aqui é o zero da função, é o valor de x que faz com que y dá zero. E ele tem uma influência aqui no gráfico. Ele aparece bem no cruzamento do gráfico com o eixo x. Muito bom, vamos continuar aqui a linha de raciocínio, então escolhendo valores cada vez maiores para x. Agora eu vou escolher o número menos 2. Quando eu escolho menos 2 para x, a resposta subiu de 0 para 1. A resposta subiu aqui de 0 para 1. Perdão, ficou tortinho, mas cheguei no 1 aqui. Beleza. Quando eu escolho o número menos 1 agora para x, a resposta sobe para 2. Escolhi menos 1, a resposta subiu para 2 aqui. Ó. E avançando um pouco mais, chego num ponto muito importante. Então observe, eu tinha escolhido menos 4, depois o menos 3, depois o menos 2, depois o menos 1. E agora eu vou escolher quem para x? Eu vou escolher 0. Quando eu escolho 0, a resposta que eu encontro é 3. Mas esse ponto também é um ponto muito importante. Ele tem várias características. Vou marcar aqui. Ó. Então, primeiro, como é que eu faço para encontrar esse cruzamento com o eixo y? Esse cruzamento com o eixo y acontece quando x é 0. Então, eu faço por substituição também. Vou trocar x por 0. Quero ver que resposta eu encontro. Quando eu coloco o 0 aqui, a resposta dá quem? A resposta dá o valor do termo independente. Olha aqui. Ó. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte. Toda vez que eu coloco 0 no lugar de x, eu encontro o b como resposta, que vai ser esse ponto de cruzamento sempre aqui. Então, eu fui aumentando a minha escolha para x, a resposta foi aumentando. A resposta estava negativa, foi avançando, chegou a ser 0, passou a ser positiva e não desce nunca mais, vai aumentando cada vez mais. Outra coisa importante a ser comentada aqui é a seguinte: a taxa de crescimento da função, ou seja, a variação que você provoca no valor de x, provoca uma variação no valor de y. E essa taxa de variação na função de primeiro grau é constante. Nesse caso aqui é 1, inclusive, porque eu aumento 1 para x, aumenta 1 para y. Eu volto aqui aumentando 1 para x, aumenta 1 para y. Se eu aumentar 2 para x, aumenta 2 para y. Aqui, ó, se eu vier aqui aumentar 2 para x, aumenta 2 para y. Mas isso é constante, então esse aumento é constante. Não é que aumenta sempre 1, mas nesse caso está acontecendo isso. Se você for analisar, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o seguinte. Você tem aqui um ângulo sendo formado entre o eixo x e a reta que você determinou. Podemos marcar aqui um triângulo retângulo. O que é essa medida do triângulo retângulo? É o cateto oposto em relação ao ângulo que está sendo formado aqui. E quem que é esse trecho aqui de baixo? Ele é o cateto adjacente. Então, se formos analisar, o resultado da divisão desse segmento por esse é a tangente do ângulo. Ou seja, a tangente do ângulo ela tem uma influência aqui e ela está sempre presente, porque a variação, a taxa de variação é sempre constante na função de primeiro grau. Tudo isso que eu falei foi sobre uma função crescente. Essa função aqui, f de x igual a 1 vez x mais 3. O número 1 que multiplica x, que é o chamado coeficiente angular, toda vez que ele é maior do que zero, tá, ele determina uma função que é crescente, uma função na qual eu aumento o valor de x, a resposta também aumenta, conforme o x está aumentando, como esse caso aqui. Agora, eu tenho três funções aqui. Uma função em azul, cujo coeficiente angular é 1, portanto é um número positivo, então é uma função crescente. Realmente a função azul está subindo aqui, cruzando o eixo y no 3, que é o coeficiente linear. A função laranja tem o coeficiente angular 1 também, função crescente, cruzando o y no 2. E a função em verde tem o coeficiente angular 1 também e cruza o y no menos 1, está aqui. O que essas três funções têm em comum? O mesmo coeficiente angular. Funções de primeiro grau que têm o mesmo coeficiente angular vão ter gráficos representados por retas que são paralelas, como é o caso aqui. Agora sim, um exemplo com função decrescente.
A função decrescente aqui, coeficiente angular dela é o menos 3. Coeficiente angular é o menos 3. Não é o 2 não, hein, gente. Coeficiente linear aqui é o 2. Então, se você me pedir um rascunho do gráfico, um esboço do gráfico dessa função, eu faria alguma coisa desse tipo aqui. Olha, aqui estão os eixos, tal, é um rascunho. É um rascunho, dá um desconto. Então, a função decresce e cruza o eixo y no 2. E o zero da função? O zero da função, ele não é tão simples de ser visualizado no primeiro momento. Para calcular, eu preciso marcar aqui o zero da função e eu vou fazer a conta. Mas antes disso, eu vou fazer uma tabela, vou colocar valores para x e para y, vou colocar valores fáceis. Não vou colocar o 1 primeiro, como fiz da outra vez, vou colocar o 0, porque é o número mais fácil. Já sei a resposta, toda vez que coloco o 0 a resposta é o coeficiente linear. E vou colocar agora sim, agora eu vou pôr o número 1, fazendo a conta aqui, encontro o menos 1. Observe o que aconteceu, aumentei o valor de x de 0 para 1, a resposta caiu de 2 para menos 1. Isso é uma característica da função decrescente. Aumenta o valor de x, a resposta diminui. Quem que é o zero da função? Qual é o valor de x que faz com que y dê zero? Substitui na conta. Agora vou então fazer o gráfico. Está aqui o gráfico. Observe que os dados estão aqui. Quando eu coloco o 0 dá 2, 0 e 2. Olha, eixo x é 0, subo até o 2, está aqui cruzando o eixo y no valor de b. O outro ponto que marquei foi 1 e menos 1, está aqui. Ó. Onde está o zero da função? Está aqui, é um número aqui, é um valor de x aqui. Ó. Quanto é esse valor? É o 2/3 que eu encontrei aqui. Esse cara aqui é o 2/3. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, a taxa de variação que é constante. Observe, desse valor aqui, por exemplo, ó, desse ponto para esse, o x variou uma unidade, de menos 1 para 1. E o y correspondente, olha, quando era menos 1, o y correspondente estava dando 5. Então, você tem uma variação de 3 unidades aqui. Quando você anda mais uma unidade no x, a resposta cai novamente 3 unidades. Ou seja, a taxa de variação é constante aí. E ela é uma taxa, no caso aqui, negativa, que indica um decrescimento. A ideia do decrescimento também, como disse, está relacionada. Aumentei o valor de x, diminuiu o valor de y. Cruzamento com o eixo x ocorre quando o y é igual a 0, que é o zero da função, indiquei aqui. E, por exemplo, fechando, se eu quisesse uma função cujo gráfico fosse paralelo ao gráfico dessa aqui, eu teria que pensar, por exemplo, numa função do tipo f de x igual ou y igual 3 menos 3x, 5 menos 3x, 0 menos 3x, que são funções que têm o mesmo coeficiente angular. Coeficiente linear, para isso não importa. É isso aí.